Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, concurseiros, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro em que trataremos ainda sobre o tema da ação penal, nosso segundo encontro sobre a ação penal. Mais uma vez, se porventura alguém começou por essa aula, né? Muito prazer, meu nome é Guilherme Rittel. De qualquer forma, pessoal, vamos lá. Nesse nosso encontro, a gente já vai começar a trabalhar com as modalidades de ação penal. Vou fazer uma explicação rápida para já partir para a ação penal de natureza pública. Então, olha só, quando eu falo em ação penal, uma forma de classificar a ação penal é de acordo com a titularidade dela, ou seja, descobrir quem é o titular, quem é o dono, quem deve proceder com uma ação penal. E aí nós podemos fazer apenas duas divisões. Nós temos a ação penal de natureza pública e nós temos a ação penal de natureza ou de iniciativa privada, tá? Então existe a pública e a privada. Se você fosse fazer uma grande divisão, são apenas essas. Tem que saber que a pública, ela se subdivide em duas modalidades. Existe a pública incondicionada e a pública condicionada. Teremos um momento para aprofundar aí cada tipo de ação, mas só quero que vocês saibam. Quando é pública, obrigatoriamente estou falando de uma ação penal, então, em que o titular é o Ministério Público. Quando é privada, estou falando de uma ação penal em que o titular é a vítima. Tá bom? Bom, quando se trata da vítima, você não precisa nem perguntar, né? É a vítima que escolhe. Agora, quando se trata do Ministério Público, aí tem uma divisão. Tem casos, e é a maioria, em que ele não precisa perguntar para a vítima, justamente porque ele é o dono da ação. Essas são as hipóteses incondicionadas. Então, quando a ação penal ela é incondicionada, o Ministério Público ele não depende de qualquer autorização ou manifestação da vítima. Mas existem, sim, hipóteses em que eu dependo, em que existe uma condição de procedibilidade. Por isso que nós chamamos essas hipóteses de ação penal pública, porque é o Ministério Público quem vai oferecê-la, mas condicionada. Qual é a condição? Podem ser duas. Ou uma representação da vítima, ou o seu representante legal, ou então uma requisição do ministro da Justiça. Digo e repito, voltaremos a falar sobre estas hipóteses, tá? Mas vamos iniciar agora o estudo, enfim, um pouco mais tópico dessas ações penais. Antes disso, trouxe apenas alguns artigos para elucidar os tipos de ação penal. Agora a letra de lei. Então, artigo 24, nos crimes de ação pública, então nós temos ação pública. Essa será promovida por denúncia do Ministério Público, tá? Então, denúncia do Ministério Público. Só que às vezes depende, então, quando a lei o exige, da requisição do ministro da Justiça ou da representação do ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo. Percebem? Então, estou falando tanto da ação penal pública incondicionada quanto condicionada, quando a lei exige essa condição. Bom, em relação ao parágrafo 1º, fica um pouco tranquilo, a gente vai falar mais dele depois, tá? Que ele vai dizer o que acontece quando o ofendido ele acaba morrendo, porque não é ele quem tem que apresentar a representação, e se ele morre? Ou se ele é declarado ausente, por exemplo? A gente vai ver que existe uma ordem de sucessão, cônjuge, ascendente, descendente, o irmão, na regra que nós aqui carinhosamente chamamos de regra do CAD. Cônjuge, ascendente, descendente, o irmão, assim você nunca mais vai esquecer. Bom, mas agora presta atenção nesse parágrafo 2º. Desde já eu quero que você decore ele. Olha só, independentemente do crime, se porventura ele foi praticado em detrimento de patrimônio ou interesse da União, de Estado ou de município, então aí a ação penal sempre é pública. Ficou clara essa ideia? Se porventura o crime foi praticado contra patrimônio ou interesse da União, Estado ou de município, não interessa o que aconteça, você já vai colocar lá, é pública a ação e acabou. De outro lado, nós temos o artigo 30 que diz que o ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada. Então, ação pública, ação privada foi o que a gente acabou de falar. Que fique bem claro isso e também que fique bem claro outro ponto, tá, gente? Vocês vão notar que no nosso material e nas nossas aulas nós abordamos absolutamente todos os artigos do Código de Processo Penal. Isso é muito importante, os que tratam de ação penal, porque te dá segurança, você sabe que não vai ficar nada de fora aqui. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre os princípios desta ação penal pública. Então, eu falei sobre a divisão, esqueçam a privada. Esqueça a privada, deixa lá, a gente vai olhar, vai estudar a ação penal privada mais ao final, tá? Não dessa aula, será outro encontro.
Nós vamos falar só da pública. E com relação à ação penal pública, nós temos alguns princípios que nós devemos saber. Desde já, talvez não haja tempo de eu fazer isso aqui, mas você pode fazer em casa. Eu vou falar sobre princípios da ação penal pública. Aí eu vou explicar a ação penal pública, enfim. Em outro encontro, vou falar sobre princípios da ação penal privada. Qual que é a dica que eu dou para você que está estudando? Você coloca depois uma tabela. Coloca assim, princípios da ação penal pública, 1, 2, 3, 4, 5. E do lado, princípios da ação penal privada. E vai comparando. Por que eu digo isso? Porque vocês vão ver que os princípios, alguns são iguais, outros eles entram em conflito. E daí fica legal, porque você estuda, concurso público, o que tenta fazer? Inverte os princípios. Então você não vai mais ter esse problema. Mas vamos lá? Primeiro princípio, esse vai ser comum para as duas, mas estou falando da ação penal pública inicialmente. Princípio da inércia da jurisdição. Meus caros, inércia da jurisdição. Lembra quando eu falava do conceito de ação penal no primeiro encontro sobre ação? E eu falava que o juiz é inerte, ele não pode, nem que ele queira, ele não pode ele escolher os casos que vai julgar? Ele tem que ser provocado e para isso existe ação? Pois é, então o princípio da inércia da jurisdição. O juiz não é dado a ele o início de uma ação penal. Ah, tem um detalhe. Você vai lá olhar o código, aí a diferença entre você que faz um cursinho e alguém que não vai fazer e vai estudar, às vezes só pelo código ou não lembra da matéria. No Código de Processo Penal, lá no artigo 26, tem a seguinte previsão. A ação penal nas contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Opa! Aqui está falando que o juiz poderia iniciar um processo? Olha só, o nome disso daqui era processo judicialiforme. Processo judicialiforme era o processo iniciado pelo próprio juiz. Não, ele não existe mais, tá? Não há mais o processo judicialiforme no Brasil. Não há mais. Você vai dizer, mas por que, professor? Por conta do artigo 129 da nossa Constituição. Lembra que a Constituição Federal, norma suprema, muito mais recente inclusive, mas não só por isso, ela vai dizer o seguinte, são funções institucionais do Ministério Público. Olha aqui, ó, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Opa! Juiz, delegado, não podem, porque agora a Constituição diz que é uma função privativa apenas do Ministério Público. Ficou claro, então? Não existe processo judicialiforme no Brasil, caiu por terra o artigo 26, embora ainda esteja no Código de Processo Penal, logo o juiz precisa ser provocado. Primeiro princípio é esse. Segundo princípio, em relação à ação penal de natureza pública, princípio da obrigatoriedade, também chamado de princípio da legalidade. Alguns ainda vão chamar de princípio da oficiosidade. Mas vamos lá. Qual que é a ideia desse princípio aqui? O Ministério Público, ele está representando o interesse de todos. Afinal de contas, o Ministério Público, ele representa a sociedade. Ocorre um crime de homicídio. Quem deve oferecer denúncia? É o Ministério Público, representando todos nós. Veja que isso é importante. Por quê? Porque quando eu coloco esse papel na mão do Ministério Público, né? Eu coloco esse papel na mão de um órgão em tese, preparado, com autonomia. Já pensou se a própria vítima sempre fosse ela que tivesse que iniciar a ação penal? Muitas vezes ela poderia ficar com medo, receio e não entrasse. Então por isso que você cria um órgão forte, um órgão estruturado. Só que aí, lá na Itália, na época da Operação Mãos Limpas, que está sendo muito falada por conta da Operação Lava Jato agora, houve uma discussão e eles reformularam de forma muito parecida com o Brasil hoje. Porque lá aconteceu o seguinte, tá, beleza, era o promotor que já tinha que denunciar. Só que aí, a máfia, na época, pegava e pressionava o promotor. E o promotor dele deixava de denunciar. Então eles sabiam que o cara podia não denunciar, pressionavam ele, ameaçavam e alguns ficavam com medo. O que eles fizeram lá? Criaram essa instituição chamada Ministério Público, na qual não é o promotor Guilherme que denuncia. É o órgão, enfim. Eu represento um órgão. Ok, professor, mas eles podem te ameaçar. Sim, podem. Só que eu sou obrigado. E se eu não oferecer denúncia? Outro vem e oferece, outro vem e oferece. Então, enquanto não acabarem com o Ministério Público, não vão conseguir acabar com a ação penal. Veja que é uma própria garantia ao órgão. É uma garantia até ao próprio membro. Porque, querendo ou não, você já fica protegido do seminário. Nem adianta, cara, porque eu tenho que oferecer. Não tem outra opção. Essa é a ideia. Então, o Ministério Público é obrigado a oferecer a ação penal. Agora, claro, desde que tenha elementos. Né? Não estou dizendo aqui, então, que mesmo sem elementos ele vai oferecer. Não, se ele não tem elementos, ele pede ao delegado para tentar produzir, para tentar esclarecer algo. Agora, se ele tiver, tem que oferecer ação penal e temos aqui, então, essa ideia. Olha só,
Presentes as condições da ação, o Ministério Público está obrigado a oferecer denúncia. Presente as condições da ação. Lembra que dentre as condições, uma delas era justa causa. Perdão só pela letra, mas está falhando a caneta aqui, tá, gente? A letra não é tão bonita, mas às vezes a caneta também falha. Justa causa. A ideia então é essa, tem que ter o mínimo lastro probatório. Não estou falando também que ele é obrigado a denunciar sem nada. Mas se tem elemento, não tem opção. E aí o artigo 24 nos dá uma dica. Nos crimes de ação pública, esta será promovida. Eu não vou ler o resto porque a gente acabou de falar do artigo 24, né? Lembra que eu analisei ele agora há pouco. Então, essa é a ideia. O Ministério Público, ele deve sim oferecer a ação. Bom, mas olha que interessante agora. Nós temos duas exceções na nossa legislação em que esse princípio pode ser relativizado. Duas exceções em que o Ministério Público ele pode ter todos os elementos e deixar de oferecer uma denúncia. Quais são as exceções? Presta atenção. Primeira delas, a transação penal prevista lá na Lei dos Juizados Especiais Criminais, artigo 76. Olha lá o 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada da proposta. Não está muito claro, né? Alguns vão achar, professor, mas eu não vi aqui essa ideia ainda de que o promotor não precisa oferecer denúncia. Eu explico. Se porventura o crime exigia representação e ela foi oferecida, que é o que dizem, ou se a ação penal ela é pública e incondicionada. E se não é caso de arquivamento, então é porque era caso de denúncia. O Ministério Público deveria denunciar. O que diz o 76? O Ministério Público não precisa denunciar, porque ele pode oferecer essa proposta à pessoa, que a gente chama de transação, que é uma troca. Transação é uma troca. O promotor chega assim e fala, meu caro, eu tenho aqui uma possibilidade de oferecer denúncia, mas olha aqui, ó, vou deixar de lado, desde que você aceite a proposta que eu vou te fazer. Você pode aceitar desde já, por exemplo, uma pena restritiva de direitos. Por exemplo, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, cesta básica, enfim. Se aceitar, eu não ofereço denúncia. Desde que cumpra, claro, né? Se não aceitar, eu vou oferecer. Viram a exceção? Então ele teve escolha. O promotor pôde fazer essa escolha, tá? Isso por conta enfim, dos critérios da lei dos juizados especiais, que é daí evitar processo, enfim. Então hoje existe sim uma exceção. E tem uma outra que quase ninguém lembra e quase ninguém fala. Ela foi criada pela Lei 12.850 de 2013, que é a Lei do Crime Organizado. É a colaboração, delação premiada, que a gente tem ouvido falar tanto aí no âmbito da Lava Jato. Olha só, quando há uma colaboração premiada, existem vários benefícios, né? Mas a maioria deles é em relação à pena. Então, assim, a pessoa ela vai responder ao processo e tal, e lá no final o juiz diminui a pena, muda o regime do cara. Então, normalmente são esses os benefícios. Mas o legislador ele foi inteligente. Porque a ideia é o seguinte, veja, quando você tem uma investigação, normalmente, no início, todo mundo fica quieto. Porque a ideia é o seguinte, ó, se ninguém abrir o bico, né, não descobrem nada. Só que aí o legislador quis criar, talvez, não sei se é isso, mas um temor nos acusados, porque a ideia foi a seguinte, olha, vamos criar um benefício, tá, para o primeiro, o melhor de todos, porque aí é como se ele criasse uma corrida, né? Todo mundo fica ali naquela questão, pô, será que alguém vai delatar, será que não vai? Então eu vou criar um benefício para o primeiro, porque daí alguém vai tentar correr e ser o primeiro. Porque quanto mais você demora, menos informações você tem para dar, e a tendência é que piores sejam, né, os acordos que você faça, que você celebre nessa colaboração. E aí ele diz assim, ó, olha o parágrafo 4º. Nas mesmas hipóteses do caput, não vou ler ali inteiro aqui em cima, porque daí é mais a questão dos benefícios que o juiz concede. Quero dizer o seguinte, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia. Olha aqui então a exceção à obrigatoriedade. Ele poderá deixar de oferecer denúncia a seu colaborador. Ele não for o líder e olha aqui, ó, for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos desse artigo. Aqui está a corrida. O primeirão lá, ele nem será denunciado, desde que não seja o líder dessa organização criminosa. Mais uma exceção
ao princípio da obrigatoriedade. Gente, eu falei essa questão, tá? Eu sei que tem gente que não concorda com colaboração e eu falei, olha, o Legiano foi inteligente. Se isso é bom ou ruim, eu não quero discutir, tá? Eu tenho até uma visão um pouco crítica em relação à delação premiada. Estou falando assim, no sentido de, já que eu quero que as pessoas colaborem, eu dou incentivo pro primeiro porque isso gera essa corrida que eu mencionei. Mas vamos lá. Terceiro princípio da ação penal de natureza pública. Terceiro princípio. A gente já viu a inércia da jurisdição e já vimos o princípio da obrigatoriedade, correto? Agora vamos para o terceiro. Princípio da indisponibilidade. De nada adiantaria falar que o Ministério Público é obrigado a oferecer uma ação penal se logo na sequência ele pudesse desistir dela. Já pensou? Ah, você tem que oferecer, mas depois se você quiser já para com a ação. Não. Não é o interesse do Ministério Público ali. Lembra que eu falei? Ele representa a sociedade. Portanto, uma vez iniciada a ação penal, meu caro, vai até o final. Professor, mas antes de tudo, o promotor é um promotor de justiça. E se ele descobre que o cara é inocente, ele vai ter que ir até o final da ação penal? Vai até o final. Mas aí ele pede o quê? A absolvição. Então ele não pode desistir, mas pode sim pedir a absolvição. Então presta atenção comigo. Pelo princípio da indisponibilidade, o Ministério Público não pode desistir da ação penal pública nem de recurso que haja interposto. Ele pode até pedir a absolvição, tá? Mas não pode desistir do processo. E aqui daí tem uma discussão do tamanho do mundo, não cabe agora a gente aprofundar muito, mas lá na parte da sentença tem um artigo que diz que mesmo quando o Ministério Público ele pede absolvição, o juiz ainda assim poderia condenar. E aí grande parte da doutrina critica essa ideia, porque a ideia é que se o órgão acusador não pede ali que haja condenação, grande maioria da doutrina hoje já vem defendendo e discutindo isso. Olha, não deveria o juiz condenar mesmo. Mas enfim, ficou claro? Não posso desistir, mas posso pedir absolvição. Outro detalhe, com relação a recursos, o promotor não é obrigado a recorrer. Isso não. Ele é obrigado a oferecer ação penal. Recurso ele não é obrigado. Mas, se ele recorreu, aí ele não pode desistir do recurso pela metade. Essa é a ideia. E olha aqui então que eu trago, né, a explicação em cima, mas já vou falar dos artigos. É o artigo 42, o Ministério Público não pode desistir da ação penal, e o 576. O Ministério Público não pode desistir de recurso, mas veja um complemento, que haja interposto. Por quê? Porque ele não é obrigado a interpor o recurso. Então isso ele não é obrigado, mas se interpôs, não pode desistir. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Tem uma exceção a esse princípio também. Por sinal, essa exceção está prevista lá na Lei dos Juizados Especiais Criminais. Vejam que ela já trouxe uma exceção para a obrigatoriedade que nós estudamos, que era a transação penal, e agora ela vai trazer uma exceção à indisponibilidade. E o nome da exceção é suspensão condicional do processo. Está prevista lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Alguns autores chamam isso de sursi processual, tá? Alguns autores chamam de sursi processual. Diz o artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, e prossegue com os requisitos. Ou seja, o promotor agora oferece a denúncia contra o camarada. Não estou mais falando de transação. Na transação, ou eu ofereço ou ofereço transação. Agora não, o cara não aceitou, enfim, não cumpriu a transação, não preenchia os requisitos. Então o promotor foi lá e denunciou. Mas agora ele diz, e aí entra a disposição, que a princípio não poderia, né? Ele fala, meu caro, se você aceitar com algumas condições que eu vou te impor, o que eu vou fazer com esse processo? Eu vou deixar ele suspenso. É como se o processo ficasse aqui, ó, pairando em cima da cabeça do acusado, mas o processo não vai andar, fica parado. A pessoa passa por um período que a gente chama de período de prova, e se ela cumprir com todos os requisitos que forem determinados, ao final desse período o processo se extingue. Ou seja, é como se o promotor estivesse dispondo da ação penal. Ficou claro, então, a ideia do porquê isso é uma exceção? Mas, pelo amor de Deus, tá? Só nesse caso. Vamos lá? Outra questão importante, já que eu falei da suspensão, eu trouxe uma súmula para vocês, porque às vezes a pessoa tem direito à suspensão e o juiz não, o Ministério Público
não concede a suspensão, mas eu tenho o direito, preencho todos os requisitos. Aí a súmula 696, ela diz que reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, não concordando, ele vai remeter a questão ao procurador-geral, aplicando-se por analogia o artigo 28 do Código de Processo Penal. Ou seja, aconteceu o seguinte, aconteceu lá um delito, eventualmente tivemos um inquérito policial e houve uma denúncia. Só que o promotor, na denúncia, não ofereceu o sursi processual, não ofereceu a suspensão. Então, nesse caso, o juiz tem duas opções. Ele pode concordar com o promotor e daí prossegue, né, vai para frente, mas se ele não concorda, aí que vai entrar o artigo 28, porque ele vai remeter isso ao procurador-geral de justiça, se for justiça estadual, ou procurador-geral da República, se for, né, no âmbito do Ministério Público Federal, e esse procurador tem sempre três opções. A primeira, ele próprio oferece o sursi, tá? Essa é uma hipótese. Segunda hipótese, digamos que o procurador entenda que realmente era caso de oferecimento, o promotor errou, mas ele não tem tempo, então ele pode designar um novo membro do MP, tá? Um novo membro do MP para oferecer o sursi. Então, para oferecer o sursi. E terceira e última hipótese, ele pode insistir no não oferecimento. E aí o juiz não tem mais o que fazer, vai ter sim que prosseguir com o processo. Maravilha? Então vamos lá, continuando. Quarto princípio em relação à ação penal de natureza pública. Princípio da divisibilidade. Pelo amor de Deus, me escutem. Aqui a doutrina, ela diverge. Tempos atrás participava de uma banca de monografia e, inclusive, travamos uma discussão, eu e um professor, mas no sentido, claro, né, de discussão acadêmica, por conta desse princípio, né? Por quê? Porque por muito tempo a doutrina defendeu que não, o promotor não pode dividir a ação penal. Não pode. Só que depende do prisma que você analisa. Porque pensa assim, alguns vão dizer, não, mas o promotor, ele se submete ao princípio da obrigatoriedade. Então, se eu tenho 5 réus, ele é obrigado a oferecer a denúncia contra os 5. Ok, ninguém está falando isso. Se ele tem elementos contra os 5, ele tem que oferecer contra os 5. Quando a gente defende o princípio da divisibilidade, a gente defende da seguinte forma. Desses 5, imagine que em relação a apenas 2 ele tem elementos. Esses 3 aqui, ó, ainda não produziu, ele não tem prova suficiente. Então ele não vai oferecer denúncia contra esses 3, ele não tem justa causa. Tem que ficar guardando, mas ele tem esses 2 aqui, ó. O que ele faz? Aí nesse sentido da divisibilidade, hoje vem sendo admitido que ele já ofereça denúncia em relação a esses 2. E em relação aos outros 3, calma, vai ainda, serão realizadas diligências, e se ele conseguir, né, os elementos necessários, a justa causa, depois ele oferece. A Operação Lava Jato vem trabalhando dessa forma desde o início. Os procuradores vêm levantando dados, levantando informações em relação, né, os procuradores, né, os delegados de Polícia Federal, vêm levantando informações em relação ali aos suspeitos. Quando há elemento suficiente, quando há justa causa, já vão oferecendo as denúncias. Às vezes, alguns ficam de fora. Levantou elementos contra esses, depois oferece também. Professor, mas já tem decisões que confirmam esse proceder? Tem. Inclusive eu trago aqui um recurso especial no STJ, o 388473, no qual isso foi realmente confirmado. Não há nulidade no oferecimento da denúncia contra determinados agentes do crime, desmembrando o seu processo em relação ao suposto coautor, a fim de se coligir elementos probatórios hábeis à sua denunciação. Então, olha só, é possível sim desmembrar, ou seja, dividir a ação penal, tá? Cuidado, já disse para vocês, existe aqui uma enorme polêmica por conta do que eu falei. Mas me parece que hoje, né, do ponto de vista acadêmico, sim, mas para concurso público, me parece que as bancas vão passar a seguir as decisões dos tribunais superiores. Por isso que eu passo essa decisão para vocês.
Fechado? Vamos lá. Último princípio. Princípio da intranscendência. Pelo princípio da intranscendência, meus caros, a ideia é a seguinte. A ação penal só pode ser oferecida contra aquele que se imputa a prática da infração. Claro, eu não posso oferecer ação penal contra o suposto autor do crime e, por exemplo, a sua família, sendo que eu não tenho nenhum elemento contra a sua família. Então é uma ideia muito mais simplificada. Em transcendência, a ação penal deve ser proposta apenas contra quem se imputa a prática da infração. Logo, ela não pode passar da pessoa do acusado. Tá bom? Bem tranquilo. Então, finalizando tudo isso, nós temos os princípios da ação penal pública. Princípio, não é, da inércia da jurisdição, princípio da obrigatoriedade, também chamado de legalidade, com duas exceções, nós vimos, transação penal e o caso da colaboração premiada, princípio da indisponibilidade, porque o promotor não pode desistir da ação penal, não é obrigado a recorrer, mas se recorreu também não pode desistir do recurso, mas lembre-se que tem uma exceção, a suspensão condicional do processo. Princípio da divisibilidade, polêmico, mas vamos defender ele aqui. E princípio da intranscendência. Tá bom? Vamos lá, então, prosseguindo. Finalizada essa etapa dos princípios, nós vamos começar a falar sobre a ação penal pública. E agora vamos destrinchar um pouco melhor. Ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada, suas duas hipóteses, e aí partiremos para a ação penal privada. Isso, claro, desmembrando em aulas específicas para os conteúdos. Mas vamos começar aqui a nossa análise com a ação penal pública incondicionada. Então agora é a hora de um aprofundamento da ação penal pública incondicionada. Em primeiro lugar, a ação penal pública incondicionada, ela é titularizada pelo Ministério Público. Meus caros, toda ação pública é titularizada pelo MP, mesmo que fosse pública condicionada. Civil pública é Ministério Público, isso você não vai esquecer. E ela é a regra no nosso ordenamento jurídico. Tanto que, me permitam, já passo para a dica. Como é que você descobre se a ação penal é pública incondicionada? É simples. Você vai olhar o tipo penal, o crime. Vai lá no Código Penal, vai na lei em que você está vendo aquele crime. Ou então o capítulo, o título em que ele está inserido. Dá uma lida geral. Se tem menção à representação, é porque o crime exige representação, evidente, requisição, queixa-crime. Se não tem menção, então obrigatoriamente a ação penal ela é incondicionada. Meus caros, na incondicionada o legislador não fala, porque ela é regra. Imagine se todo crime ele tivesse que ficar falando, olha, aqui a ação penal é incondicionada, aqui é incondicionada. Não, ele não menciona. Se não tem nada escrito, é porque é incondicionada. Na incondicionada, nós já sabemos, não é necessária a manifestação da vítima, nem do representante legal dela, nem de terceiros. Na incondicionada, o promotor basta ter elementos. Tem elementos para oferecer denúncia? Oferece e acabou. Inclusive é obrigado, como a gente já viu. Alguns exemplos, meros exemplos. Crime de homicídio, crime de furto, crime de roubo, crime de receptação no Código Penal. Todos os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, todos os crimes previstos no Estatuto do Idoso, todos os crimes previstos na Lei de Falências, todas as contravenções penais e por aí vai, tá? Não daria para falar de todos porque são praticamente todos os delitos. Teria que ficar falando aqui quase 2.000 crimes hoje no Brasil, imagine falar um por um. Não dá, né? Ficou claro, então? Bom, agora vamos lá. O promotor, então, numa ação penal pública incondicionada não depende de ninguém. E ele é obrigado a oferecer ação penal. O que acontece se ele permanecer inerte? Pois bem, começamos pelo artigo 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do MP, nos casos em que caiba essa ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo, lugar e os elementos de convicção. É isso. Veja, eu sei que houve um crime, o Ministério Público talvez não tenha tomado conhecimento, não aconteceu nada. Qualquer um do povo pode comunicar ele. Qualquer um. Fechado? Continuando. Se o Ministério Público, tá, ele pediu o arquivamento do inquérito policial, tá? Então, houve uma investigação, mas o promotor não quer denunciar. Ele não quer iniciar ação penal, porque ele acha que está faltando algo. E ele pede para arquivar. Bom, se o juiz concordar, está arquivado. Mas e se o juiz não concorda?
Se o juiz não concorda, eu não vou colocar aqui de novo o fluxograma, porque eu já coloquei, se volta, tá? Quando eu falei da suspensão condicional do processo, aquele fluxograma que eu coloquei ali, quando a gente falou daquela súmula do Supremo. O que o juiz faz? Não concordando, não pode o juiz oferecer denúncia, né? Não é função dele. Então, não existe processo judicialiforme. Só o Ministério Público privativamente que pode iniciar a ação penal. Lembra que a gente viu? Artigo 129, inciso 1 da Constituição. Então, o juiz ele manda isso para o Procurador-Geral. O Procurador-Geral, lembra comigo, é aquele representante maior do órgão do Ministério Público. Se for o Ministério Público Estadual, é o Procurador-Geral de Justiça. Se for o Ministério Público Federal, é o Procurador-Geral da República. Então, o juiz remete isso ao Procurador-Geral. E o Procurador-Geral sempre tem 3 opções. Primeira delas, ok, ele concorda com o juiz, acha que o promotor está errado em não oferecer, bate no peito e ele mesmo oferece ação penal. Primeira hipótese. Segunda hipótese, ele concorda com o juiz de novo, acha que o promotor errou em não oferecer, só que ele não tem tempo. Então ele vai designar um novo membro do Ministério Público para oferecer denúncia. 2 considerações aqui. Novo membro, jamais o antigo, porque há uma questão da independência funcional. Então ele não pode obrigar um promotor que não entende pelo oferecimento de denúncia a oferecê-la. Não. Então um novo membro. Só que esse novo membro, esse sim, está obrigado a oferecer denúncia, porque aí a ideia é de que ele representa a vontade do órgão. Bom, terceira hipótese, o procurador-geral ele entende que não é caso de oferecer denúncia, acha que o promotor está certíssimo, acha que o juiz está errado e ele insiste e diz, não vamos oferecer. E aí o juiz está obrigado a aceitar. Olha o que diz o artigo 28. Se o órgão do MP, ao invés de apresentar denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, então ele faz a remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral. E este oferecerá a denúncia, primeira hipótese, ok? Designará outro órgão do MP para oferecê-la, segunda hipótese, eu coloquei 3 aqui, segunda hipótese, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Então percebam comigo, né, que aquele fluxograma, ele mata isso. Pelo amor de Deus, se você não tem muito, não estudava muito processo, não conhecia essa parte, decore o artigo 28. É um dos mais importantes de todo o processo penal, tá? Porque ele traz uma lógica acima de tudo. Porque não é só para arquivamento. Você viu, ele serve, por exemplo, para suspensão condicional do processo. Ele serve para uma série de momentos em que há esse conflito entre a visão do promotor e a visão do juiz. Porque não pode o juiz, não concordando, ele ir lá e fazer. O juiz não tem esse papel. O juiz é imparcial, não pode assumir o papel do Ministério Público. Então, sempre o juiz deve remeter ao próprio representante do MP. Então, nesse conflito, nessa colisão aí entre, né, o entendimento de MP e o entendimento de juiz, o artigo 28 é o que estabelece essa lógica de resolução. E para finalizar o nosso encontro de hoje, com relação à ação penal pública incondicionada, só mais um artigo. Digamos que o promotor não é que ele ache que tem que arquivar. Digamos que ele acha o seguinte, não dá para oferecer denúncia ainda porque eu preciso de mais esclarecimentos. Preciso de mais documentos. Veja, não é simplesmente que eu quero arquivar, eu só quero ter mais base. Eu quero ter justa causa. Então o artigo 47 diz, se o MP julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, então basta requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. É isso. Meus caros, com isso então nós encerramos mais um encontro. Nesse nosso encontro então nós fechamos os princípios da ação penal da natureza pública e fechamos aí o estudo da ação penal pública incondicionada, tá? Não deixem de assistir os próximos encontros, nos quais a gente vai trabalhar com as demais modalidades de ação. Mais uma vez, muito obrigado, bons estudos, fiquem com Deus. Se gostou do encontro, não deixe de ajudar a gente, dá um joinha aí que a gente agradece muito. Muito obrigado e até a próxima.